Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do Que Nunca. Esse podcast criado para ouvir empreendedores, líderes, gestores, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender, aqui de Blumenau e de Santa Catarina também. Antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, que você já está vendo ali, eu vou pedir para você se inscrever no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. É só procurar lá, Antes Tarde do Que Nunca, vai vir direto lá o canal do podcast. Inscreva-se e acione a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas aqui no canal. Nada melhor do que o celular fazer o papel, fazer esse trabalho para ti, né? É uma mão na roda essa sineta, porque agora sim, que nem às vezes coloca lá também, né? A Maria coloca a prévia já, né? Quem é que vai já coloca o lembrete também para ser avisado, é bem mais fácil. Seguir o Instagram também, Exatamente, seguir o Instagram do podcast, que é @podcastatdqn. Lá a Maria coloca spoilers, agenda, cortes das entrevistas, né, Maria? Frases impactantes dos entrevistados, enfim, vale a pena seguir lá também. Bom, ao meu lado, para quem ainda não sabe, para quem não viu a entrevista anterior, ao meu lado está Guilherme Tomil. Ele é o substituto do Rafael. Caraca, substituto. Sensacional, substituto. Ótimo, gostei. O Rafael viajou, tá de férias, vai passar um mês nos Estados Unidos. Veio aqui o JP Rocha de Souza, ficou com a gente o quê? Uns 6 episódios? Acho que sim, né? Mais ou menos isso. Não, o Guilherme já é de casa, mas enfim, mas agora ele é host, substituto do substituto. Bonito. Ótimo, né? gostei. Agradeço o convite. O Guilherme tá aqui, Guilherme. Vamos falar dos patrocinadores Sim, um pouco? com certeza. Hoje eu tô nessa tarefa de falar dos patrocinadores. Eu vou começar então pela ProWay. Não só né? essa tarefa, Não, por favor. Opa, não tem me mais deixa algumas, na mão. né? Hoje eu vou falar pela ProWay. É a nossa empresa, né? A empresa que a gente tem aqui em Blumenau, a gente é especializado na formação de jovens, né? E também de adultos na área de tecnologia, em várias áreas. A gente também tem projetos para formação dentro da empresa. Então, nós somos uma escola, sim, mais uma escola relacionada à tecnologia desde 95. E agora a gente está presencialmente no Tarumã. Estamos com uma plataforma online e nós entregamos também treinamentos vamos dizer assim, de atividades, né, e aulas ao vivo para todo o Brasil, né? Então temos vários projetos e várias coisas rolando aí com as empresas, né? Também a gente vai falar da Isidoro Automóveis, né? A oitava maior loja de carros do Brasil. É lá na BR-470, eu conheço, acho que como a principal aqui da nossa região. Não deixa de ser uma referência, né? É uma referência, com certeza, né? Tô muito tempo trabalhando aí. E eu fiquei sabendo também que eles levam feirão para a cidade para fazer... Levam os carros para onde não tem loja, né? Porque eles têm loja aqui em Jaraguá, em Navegantes e Itajaí. E aí, se não tiver loja, eles levam lá botam numa cegonha ali os carros e montam um círculo lá. Então tá aqui junto conosco no podcast, essa grande referência. A Premier Soft, né, que é uma empresa de outsourcing, né, de loca pessoas para dentro da empresa, mas também é uma fábrica de sistemas aí que está nos apoiando no podcast. Ele já tem um crescimento bem interessante. Inclusive, alguns dias atrás vi uma reportagem deles, né, sobre o crescimento que eles estão tendo aqui na cidade. Uma coisa muito legal. Tanto até que estão construindo uma nova sede, né? Deve ficar pronta até o final do ano, ali no Forstad. Bem bacana a sede nova da Premier Soft. A história deles é muito legal também. Tem aqui, né, no podcast. Sim, a gente entrevistou o Rodrigo, que é um dos sócios. Procura por Premier Soft ali na busca que você vai achar a história deles, é bem bacana também. E por fim, né, a CRW, né, CRW Eventos, que trouxe... simplesmente, só estando aqui para ver como é que esse negócio é legal. É muito bacana. Esse painel. Só que não é só esse painel que eles trabalham com eventos e a gente fala muito da importância de você ter um gestor de eventos para você realizar seu evento. Você pode ir lá tá dentro da organização, tem gente que é centralizadora, não, eu quero fazer do meu jeito. E tem gente que acha que sabe, né? Mas não sabe. Esse é o principal. Mas você pode fazer seu evento do seu jeito, mas deixa os profissionais fazerem a parte deles na organização, ajudando, né? E você construir o melhor evento possível, porque não tem pior coisa que aquela dor de cabeça no dia de evento que tá faltando alguma coisa, né? Sempre dá uma dor de cabeça, mas com profissionais, com certeza, isso reduz muito. A probabilidade de ter um problema é muito menor. Lá na Pro a gente também realiza muitos eventos e com certeza eu vou conversar com o pessoal da CRW aí pra gente ajudar nós nos próximos eventos. Vale a pena. E Pancho, a gente tá conversando com quem hoje? Hoje a gente vai conversar com o representante da WK Sistemas, vamos dizer assim, Márcio Tomelin está aqui com a gente, ele é diretor de produto e mercado da WK.
Só tá na empresa há 23 anos, é isso, Márcio? 23 aninhos. Meu Deus do céu, Legal. pouca coisa. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui para falar um pouquinho tanto da WK como da tua carreira também. A gente vai misturar um pouco os temas aí. Eu que agradeço a oportunidade, Pancho, toda a galera aí do podcast. Estamos aí para compartilhar um pouco de experiência. Legal. Ah, legal. A WK é daquelas empresas referência aqui na cidade também, né? Ela tem quantos anos já, Márcio? Vai fazer 40 em 40, a gente tava comentando com- 2024, dia 2 de janeiro. Eu tava comentando com o Caraca. Tominho agora, eu pensei que tinha 30 e poucos, pensei que era de 88, mas não, então é de 84. 84, Caraca, caraca. 84. que loucura. Meu Deus. E tu estás a 23, ou seja, mais da metade já, né? Mais da metade. Aham, Vamos legal. lá. A WK é daquelas empresas de referência, como eu disse, e também é uma empresa que produz softwares de gestão, né? Que é acho que é o forte aqui da região, né? Quando a gente for falar de volume de funcionários, de tamanho de Serviço. empresa, a gente conversou com o Carlênio aqui da Senior, né? Esteve aqui falando sobre isso, também desenvolve ERPs, mas a WK, além de ERPs, também já está desenvolvendo outras coisas, né, Márcio? Ou estão focados na gestão de empresas? A mesmo? gente é bastante focado em gestão empresarial, né? O carro-chefe é um RP, né? Aham. Mas ele é modularizado, então ele se estende a diversas aplicações de uma empresa. Entendi. Então tem módulos que no mercado a gente não encontra como padrão de um RP que a gente criou, como por exemplo de gestão eletrônica de documentos, né? Entendi. Mensageria, e aí essas soluções elas acabam sendo complementares, o que não é o trivial dos RPs, e a gente vem assim expandindo o nosso portfólio. Que legal. Falar em portfólio, quem são os clientes, assim? Tem nomes conhecidos, assim, que usam o RP da WK? Tem. Eu vou citar um dentre eles que eu acho que talvez seja um dos mais conhecidos aí, que é muito presente em todo o Brasil, Aham. né? É a Companhia do Terno, é uma rede de lojas Ah, que tem bacana, mais de legal. 150 lojas espalhadas pelo Brasil. Uhum. E a sua retaguarda administrativa é toda em Belo Horizonte e a nossa solução está de ponta a ponta, né? Desde as lojas lá no varejo Aham. até a retaguarda completa lá em Belo Horizonte, tudo conectado, tudo integrado, tudo numa única solução que é provida pela WK. Legal. Tens ideia? Deve ter. Mas de quantos clientes ativos vocês têm hoje? Pouco mais de 5 mil CNPJs Caraca. utilizando as nossas soluções, né? Em um mercado bastante diversificado, né? Sim. Tipo, a Companhia do Terno é varejão puro, Exato. né? Uma rede de lojas gigante, mas a gente também tem indústrias, né? No chão de fábrica, solução, tem uma presença bastante forte no setor de serviços também, no terceiro setor, como por exemplo Anistia Internacional, Mansão do Caminho, Médicos Sem Fronteiras, todos esses são clientes WK. É legal que atua em diversas áreas, né? Como Sim. está fazendo como é o sistema de gestão, né? Todo mundo precisa gerir, né? Sim. Seja do terceiro setor, como tu disseste, seja do varejo, seja da indústria, né? No fim, tu acabas dominando, entrando em todos esses setores, né? Em todos os setores da atividade econômica. No fim Foi das contas, né? estratégico isso, vocês pensarem assim em deixar todos, porque geralmente a empresa tenta escolher uma área só, mas desde o começo já foi, a WK trabalhou assim em vários setores diferentes? A WK começou com essa capilaridade bem grande já desde o início, né? Porque a WK nasceu de um software de contabilidade. Certo. Ela foi pioneira em aplicativos para PCs, né? Computadores pessoais, Sim. em aplicações para contabilidade e escrita fiscal. Isso lá em 84, quando ela surgiu, né? O Werner foi o precursor disso, ele idealizou uma solução que pudesse sair dos mainframes, que era onde ele trabalhava lá no CETIL, e que fosse colocada em computadores pessoais, né? Certo. Que legal. E por ser um software contábil, na origem da WK, isso deu à WK uma capilaridade muito grande e diversificada em tipos de negócio, nichos e segmentos. Vocês não fugiam do objetivo de vocês dentro do aplicativo, mas esse objetivo podia ser aplicado em várias áreas diferentes. Em várias áreas diferentes, Cara, em que legal. vários tipos de negócio, né? E a partir da contabilidade, que é o nosso carro-chefe ainda em termos de solução, né? Uma solução muito forte, muito robusta para a área contábil, nós fomos expandindo, claro, evoluindo a solução com novas tecnologias e expandindo o escopo dela a outras aplicações, né? Então, para a área de financeira, logística, WMS, compras, industrial, gestão de custos, e tendo sempre a contabilidade como o core do produto, né? Ou seja, o RP nosso, ele nasceu
ao redor da A contabilidade partir do setor e contábil. pensando na contabilidade, né? Por isso que a gente é tão forte nesse quesito. Entendi. Eu não É um tinha sistema só que daí atende essas demandas diferentes ou ele vai se mudando de ideia. São acordo módulos, né? São módulos, mas sim é um sistema só. Uhum. É um produto, né? Uhum. Aham. Como o Punch falou no início, aqui na região é muito forte, Uhum. empresas na área de RP. Exato. Sim, né? De produto, a gente vê muitas empresas atuando como produto, mas também com produtos customizados, Uhum. o que no caso da WK é diferente, né? E a gente tornou isso um diferencial competitivo, inclusive. É um produto único para todas as empresas, só que com um alto nível de parametrização nesse produto, Entendi. feita pelo próprio cliente, inclusive, né? Já tem as opções já Sim, como padrão, sim, vamos dizer assim, sim, no sim. produto. O cliente não cria Ele que vai- uma dependência, digamos assim, por nós, pelo fornecedor, para personalizar suas próprias regras de negócio, né? Então, é um produto único que é distribuído a todos os clientes, porém com alto nível de personalização e modularizado, né? E aí legal. o licenciamento dele é modularizado. Entendi. A indústria tem um conjunto de módulos para a indústria, serviço para a área dele e assim por diante. Quantos módulos são hoje? Tem. São 18 módulos principais e no total, dentre os complementares, são mais de 30 módulos e submódulos, né? Todo o portfólio. Caramba, e aí, claro, vai sendo usado de acordo com o setor da atividade É, econômica, das necessidades Sim, da de acordo, empresa, de acordo né? com a necessidade, né? É muito comum clientes iniciarem com um escopo menor, que acelera a implantação, inclusive, reduz o custo inicial, né? E depois vai expandindo, acoplando mais módulos da solução de acordo com as suas necessidades de negócio e com o cronograma de projeto também, né? Legal. Legal. Márcio, tu és de produto, de mercado, né? Eu Produto queria e mercado. Queria saber exatamente um pouco desse mercado, porque deve ser grande a concorrência, imagino eu, né? Só aqui em Blumenau a gente já tem uma concorrência grande com relação a RP, mas no Brasil inteiro, mesmo se for sair, né, daqui, e obviamente a WK atua em todo o Brasil, imagino eu. Como é que está o mercado hoje É gigante a concorrência, ela acaba se consolidando em nichos de mercado diferentes, né? Entendi. Então nós temos players que são melhores, não que atuem exclusivamente nele, mas são melhores em grandes empresas, Entendi. né? Tem muitos novos entrantes no nicho de micro e pequenas, né? E cada São- vez mais, porque essas soluções novas trazidas por startups estão bastante Exato. voltadas para aquele público de empresas MEI, tudo mais. muito pequenas e o produto é voltado para isso, né? E tem também aqueles que atuam mais no middle market, então tem concorrente para todo lado, é um mercado bastante maduro e muito competitivo, né? Com players nacionais, internacionais. Também, né? É. Vocês têm alguma atuação fora do Brasil também? Alguma coisa? Já tivemos clientes fora do Brasil, mas não uma presença comercial, Aham. né? Por conta, já tivemos, não temos ainda, né? Melhor dizendo, por conta da nossa presença em multinacionais, Aham. que acabam utilizando os nossos produtos também fora do Brasil, né? Para fins de controladoria, gestão, reportes. Então é comum essa utilização. Então nosso produto está lá fora do Brasil, sim, mas nós não temos uma presença comercial, né? Prospectiva fora do Brasil. Tu falaste dessa tendência, né, de atender pequenos, né? Pela quantidade, pelo volume de empresas que estão sendo criadas, ou como MEI, ou como pequena empresa. Vocês têm algo direcionado a esse público também? Estão pensando em desenvolver? Como é que vocês lidam com essa novo aspecto da economia, vamos dizer assim? Tem muita oportunidade aí e eu diria que talvez a WK seja o único player de mercado do RP hoje que tem um produto que pode atender um microempresário e uma grande empresa. Entendi. O Né? mesmo produto. O mesmo produto, né? Nós lá em 2007, se não me falha a memória, nós lançamos uma versão do nosso produto, o principal, o grandão, né? Empacotada de uma maneira que foi entregue de maneira gratuita para o microempresário. Olha que legal. Legal. Foi uma iniciativa, inclusive com um apelo muito forte, né? De inclusão digital Sim. para o microempresário, né? Legal. Era um produto, ainda está disponível, né? Que o microempresário consegue fazer todo o seu faturamento, todo o controle financeiro, e inclusive controle de estoque, né? Todo integradinho, bonitinho. Por ser o mesmo produto, por ser a mesma tecnologia,
à medida em que esse microempresário cresce, ele pode ir migrando para versões daí Lógico. pagas, Uhum. né? Com incremento de escopo gradativo. Isso está legal? disponível ainda? Está disponível ainda. Ah, que legal. É Está legal porque disponível você, de ainda. certa forma, é uma fidelização, né? Tipo, Aham. o cara pegou de graça, obviamente que ele vai pegar, imagina, Sim. né? Fica muito mais fácil. Uhum. E daqui a pouco ele começa a precisar de outros módulos, aí vocês Sim. já captaram o cliente, né? Sim, Bacana essa sim, ideia. sim, É. exatamente, né? E aí ele vai crescendo e podendo continuar com o mesmo produto, Aham. sem ter todo aquele transtorno e fricção de abandonar um produto por ele ter ficado pequeno para você Aham. e ir para um outro produto E aí muda e passar tudo, né? por todo o processo de todo, transição, não, implantação, é terrível. né? É muito custoso. Uhum. E para o pequeno empresário, que é uma empresa, digamos, já faturando aí 3 milhões ano para cima, Uhum. né? 4 milhões para cima, que a gente diz que vai de 3 a 10 milhões aí Uhum. a pequena empresa, a gente também tem uma solução daí que comporta melhor esse público, né? Em termos de Entendi. investimento, velocidade de implantação, e inclusive também é a mesma que no momento em que ele crescer, ele apenas vai acrescentando escopo, sem ter que passar por um novo projeto de implantação, né? Entendi. E isso é uma grande vantagem da WK, porque a tecnologia dela permite Uhum. ir para dentro de uma microempresa, uma pequena empresa, dar velocidade de implantação e com a mesma tecnologia ter essa escalabilidade, né? Entendi. Né, o que é difícil de encontrar no mercado, né? Tem, como eu falei, tem players muito focados para determinados segmentos, nesse caso em relação a porte. Uhum. E dentro daquele porte ele atende muito bem, com maestria, assim, mas se a empresa cresce um pouquinho, ela já encontra Uma barreira. apertos, né? Aham. Que inclusive estão estampadas aí certeza. nos nossos outdoors. A WK, ela cresce organicamente, né? A gente não ouve falar que a WK comprou tal startup, tal empresa, ou existe também esse planejamento de aquisições? É orgânico. É orgânico. É orgânico. É. Embora a gente tenha crescido muito, de 2018 para cá a gente praticamente dobrou o É faturamento. mesmo? Aham. Por conta do quê? Agora eu fiquei curioso. Não, agora deve ter alguma coisa, né? Assim, É a mágica. em 40 Sorte. anos, cresceu, dobrou nos últimos 5 anos. Pandemia tem participação nisso de alguma forma? De certa forma, sim, né? Ela veio para Consolidar. atrapalhar um pouquinho o caminho, mas fazer a gente Aham. Vender mais. ser mais efetivo, né? Não, a WK começou como nós falamos, a WK está indo para 40 anos, Sim. né? Então, e a gente vem numa trajetória de muito sucesso na década de 90, nossa, né? No início dos anos 2000, e aí no finalzinho de 2017, início de 2018, nós começamos a repensar o negócio com uma grande revisão de planejamento estratégico. Mesma época que a gente fez. E aí foi onde vieram as mudanças mais significativas em termos organizacionais lá na WK, né? E estrutural, de liderança, pessoas. E nós começamos a implementar esse planejamento estratégico com muita determinação, Sim. né? E aí a gente começou a botar o planejamento estratégico para valer em 2019, em prática, né? 2020 veio uma pandemia, né? Que não estava Balde prevista de água no fria. planejamento. E aí tudo aquilo que um monte de gente já contou aqui no podcast é Com igual. certeza. Se repete, né? De um dia para o outro sai do modelo presencial, Vai vai pra para cá, home office, remoto, em 24 horas reinventa toda a operação. E aí nós saímos naquele momento também muito decididos, né? Num primeiro passo, prioridade número 1, em cuidar muito das pessoas. Ah, que legal. Entendi. É Das normal, pessoas né? que Acho estavam ali acho que todo mundo conosco. teve essa preocupação. Mas com um propósito muito forte de que se essas pessoas tivessem em segurança, com boas condições de trabalho, com boa qualidade de trabalho, elas iriam entregar também essa segurança e boa qualidade para os nossos clientes. E aí veio uma bandeira muito forte que a gente levantou lá dentro da WK já em março de 2020, que era a gente atuar e se posicionar muito focado para que a gente ficasse no final da lista de corte dos nossos clientes. Porque viria corte de custo. Iria vir, é inevitável, né?
Ninguém sabia muito certo como seria a pandemia, mas Exato. com certeza viria roxo aí forte. E a gente trabalhou muito forte lá dentro, com foco em qualidade, em atendimento ao cliente, para a gente se posicionar lá no final da fila. Uhum. E a gente entrou com um pacote que a gente chamou de um plano anticrise. A gente ofereceu para os clientes a nossa nuvem gratuita para eles poderem ir para o remoto sem atrapalhar a sua operação, porque se a operação deles sofresse, a nossa ia sofrer também, Com certeza. né? Oferecemos nossos aplicativos para dar mobilidade para as pessoas trabalharem também distante. Criamos solução de comunicação integrada ao ERP para poder diminuir um pouco aquela falta de estar do lado do coleguinha Sim. e ir lá falar com ele, né? Porque a partir dali veio viria uma diversificação muito grande de uso de comunicação, né? Sim. WhatsApp, e-mail, Tudo Teams que é e mais o quê? Meet, E aí, aonde está aquilo que a gente conversou? Daí a gente criou uma solução dentro do produto para Organização. facilitar a comunicação integrada a processo. Que legal. E aí a gente fechou o ano de 2020 já com 15% de crescimento, Caraca, que legal. Bacana. mesmo fazendo um monte de concessão de contrato para um monte de clientes. Sim, imagina. Muita concessão, porque os caras não tinham condições. Sim. Aham. O cliente mostrava para a gente relatório de faturamento, de resultado. Ó, não consigo, se nós estamos juntos. Pessoal jogando limpo, né? É. Isso que é legal. É. E aí veio 2021, a gente continua com metas e planos ousados, né? Aham. Foi quando a gente decidiu, né? Já vinha do planejamento estratégico isso, né? Mas a gente decidiu que mesmo dentro da pandemia a gente ia seguir com os planos, que era de um grande reposicionamento de marca e produto. Aí ano passado, em novembro, a gente lançou uma nova WK, Uhum. né? Que não é só um Ganhou posicionamento, outdoor na cidade É, inteira. Sim. não é só um rebranding, né? Um Exato. facelift em marca. Aham. Tem uma Aham. construção muito grande em cima disso, junto com isso produto. E aí a gente fechou o ano passado com 31,6% de crescimento. Cara. E esse ano a gente já está em 20%. Meu, cara. Então, vai dar esse acumulado aí é que dá essa Aham. dobrada no faturamento de 18 para cá, Com sabe? certeza. Ô, Márcio. Tudo orgânico, tudo Cara. realmente revendo o processo, capacitando pessoas. Assim, uma coisa que eu acho que algumas pessoas que até escutam nós aqui, né? Eles têm até algumas perguntas que vêm para mim, assim, eu tenho uma certa dificuldade, eu empresa, né? Ou eu organização, que momento fazer esse planejamento, né? E como vocês fizeram ele? De que forma vocês chegaram? Vocês foram para fora da empresa? Vocês pegaram um resort lá? Qual que foi a forma que vocês construíram? Porque às vezes a gente vê em filmes, etc, que é um negócio totalmente Não, fica aquela coisa romantizada. Aham, né? mas como que foi feito? Porque assim, a gente tem um caso real aqui, concreto, de alguém que fez Aham. e deu certo, né? Qual que foi, assim, não precisa contar detalhes assim, mas como é que foi a ideia de vocês e como é que vocês fizeram esse planejamento? A gente trouxe um apoio, né? Um apoio consultivo de uma empresa especializada. Mas o principal ponto foi a colaboração, né? A gente envolveu as lideranças e pessoas de toda a empresa para a gente pensar junto sobre o futuro do negócio. Uhum. E naquela ocasião, lá em 2018, a gente desenhou 3 anos de planejamento. Né? E veio uma pandemia, a gente teve que redesenhar tudo. Sim. Uhum. Depois a gente redesenhou ano passado um planejamento para mais Pra 2 anos. 2022 Agora nós estamos no momento de 2023. planejamento de novo para planejar 1 ano. Aham. Cada vez em ciclos menores, né? Exato. Porque A mudança é muito grande. A mudança é muito a rápida. imprevisibilidade de mercado é grande, do contexto externo, Não dá pra o saber o que vai interno acontecer daqui a também 5 é. anos, né? É muito difícil isso E também. aí eu acho que a grande chave é envolver as pessoas, Uhum. né? Com colaboração, com fomento de ideias, né? Com diversidade, De ideias. muita diversidade de competências. Às vezes pessoas estão completamente fora do teu contexto, pode te ajudar muito a encontrar uma solução, trazer um insight, uma sacada Verdade. para algo que você não imaginou. Caraca, que legal. E depois ter aí vem a parte principal, né, que normalmente não dá certo, né, é ter a disciplina de implementar o seu plano Uhum. e reavaliar ele constantemente, Sim. né? Eu acho que aí é que normalmente os planos Adaptá-lo, vamos dizer assim, né? falham, né? E é muito difícil, né? Nunca você consegue implementar tudo aquilo que você sonhou, planejou. Acaba sendo desenhou. uma linha condutora, né? Vamos dizer Exatamente. assim, Exatamente, né? é um fio E condutor. tu vais, né, fio tateando condutor. aquilo e ajeitando da maneira que dá. Por falar em pessoas, né? Já que falasse em pessoas, quantos funcionários hoje tem a WK? Quantos colaboradores?
tá com em torno de 190. Uhum. Aham. Né? Todos ali na E Vila Nova? Todos na Vila Nova. Hoje, Quer dizer, O pessoal não, está né? trabalhando de forma híbrida hoje, imagino eu, né? Sim, a sede é na Vila Nova, né? Aham. O endereço de registro de contrato de trabalho é na Vila Nova. Mas as pessoas estão espalhadas aí. Tem gente em outras cidades. Aham. Tem bastante gente indo para o presencial. Uhum. Acho que a galera está começando a sentir falta de Não, e estar tem seu junto, valor, né? né? Aquela coisa que tu falaste, tá É. junto, tá do lado do colega é outra É coisa, aprendizado, né? né? Colaboração, é participação, é engajamento. Exato, Acho exatamente. que o presencial ajuda muito nesse sentido. Não é a única forma, mas Uhum. ele ajuda muito. Aumentou de alguma forma ou diminuiu, enfim, eu digo aumentou porque de vez em quando eu mais ouço que aumentou do que diminuiu. A produtividade do pessoal com o home office, Márcio, vocês fizeram esse acompanhamento? Vocês têm uma ideia do que mudou com o pessoal trabalhando em home office durante a pandemia? Olha, eu diria que a gente passou por 2 momentos e a gente está vendo isso bastante forte em outras empresas aqui da região, pelas nossas rodadas aí de network. Que quando a gente foi para o home office lá em março de 2020, acho que subiu a produtividade. Uhum. A galera No viu primeiro realmente a necessidade de se engajar, de, Não, eu digo porque assim, de tanto se entregar 110%, assim, sabe? Sim. tanto empresários como funcionários percebem isso. Porque funcionário que tem que entregar a meta, por exemplo, sobrava mais tempo para aproveitar a família, Sim, para não sei o quê. sim. No fim das contas aconteceu isso. E eu Mas acho que também o medo do perigo, né? Todo mundo tá um pouco assim, É. tipo assim, apreensivo, se essa empresa quebrar, eu vou quebrar. Eu vou A afundar gente, junto, né? quando eu falei que a gente tentou levar as pessoas para casa com segurança, com qualidade, um dos principais pontos foi esse. Aham. Né? A WK sempre foi uma empresa financeiramente muito segura, muito sustentável. Né? E a gente viu logo nas primeiras semanas de pandemia muitas demissões ocorrerem. E a gente não queria que isso ocorresse. Sim. E nem precisávamos colocar isso em prática. Então a gente começou, inclusive lá desde março, com lives mensais. E eu acho que aí está um ponto-chave também que ajudou muito no nosso resultado. Lives mensais, eu fiz muitas lives, continuo fazendo até hoje. Aham. Virou rotina. Virou rotina. Né? De apresentação de resultado, de apresentação de desafio, de apresentação de Esse acompanhamento conquistas, é muito legal. reconhecimento com a empresa inteira. Claro, é muito bacana isso, Sabe? porque tu te sentes pertencente. O funcionário sabendo dessas informações. Coisa que a gente tendo- não fazia quando estava todo mundo dentro da empresa. a Sim, gente começou a exatamente. fazer Aham. para trazer essa conexão da galera com a empresa, né? Com a essência da empresa e com a responsabilidade de negócio que tem ali, justamente, né? Para pessoas poderem se manter ali. Né? Exato. Não, e eu Pô, acho isso muito é uma ideia bacana muito isso, boa. porque a empresa que tem esse cuidado, né, de passar de vez em quando, não precisa ser uma vez por mês, pode ser um pouco mais, mas de ter esse acompanhamento, de fornecer, né, de dar a possibilidade do funcionário acompanhar essa evolução, eu acho muito bacana, porque o funcionário, de fato, se sente mais Pertencente. Né? pertencente, mais dono, talvez, até dos exatamente. negócios. Assim, ele se sente responsável, mais responsável. Não é só aquilo, toma isso aqui, faz isso aqui pra mim. Não, ele vai começar a enxergar o macro, né? Sim. Poxa, onde é que pode melhorar esse negócio aqui? É, E aí a participação deles é muito É, bacana. Né? é uma forma que a gente tem de liderar as pessoas por ideias e não Isso. por hierarquia, né? Sim, exatamente. entende? É isso aí. É isso aí. E aí você traz o engajamento delas pro teu lado e consegue obter os resultados que você precisa obter. Certamente. Tu falou em 2 momentos, então teve esse momento e daí tem Do aumento de outro... produtividade no início da pandemia e depois. Não que tenha baixado o nível de produtividade, né? Porque é difícil medir produtividade Sim. quando você lida muito com a criatividade. A tua entrega é muito voltada à criatividade. Subjetivo. Sim, tem os jobs, né? Tem as entregas, claro, né? Mas a gente vê que agora as pessoas estão talvez sentindo falta de um convívio humano mais próximo, Aham. Sim. sabe? Eu acho que esse é um ponto de atenção. Por outro lado, a gente vê também, às vezes, algumas pessoas, ao contrário do que parece ser, cuidando menos do seu bem-estar quando estão dentro de casa. Entendi. E aí por a causa do gente negócio já de vê família, assim, casos de problema de saúde, né? Burnout, stress, trabalhar, às vezes, Virado. sem muito controle de jornada, Sem muita né? disciplina. A gente é bastante rígido em relação a isso, justamente para dar às pessoas O tempo delas. o tempo delas, Claro. né?
Então é desafiador. Acaba se envolvendo demais, né? Tá ali, aí vai jantar, daqui a pouco, pô, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, sabe aquela coisa de Sim. não consegue desligar. Conheço muito, né? Inclusive, que alguns escutam aqui, programadores que eles fazem uma jornada, começa às 10 horas da manhã, que daí a empresa não tem um controle, né? E daí fica trabalhando até às 2 horas da noite, né? 2 horas da madrugada. Daí o outro dia, a mesma coisa, daí acorda às 11, que tu acorda Meu mais Deus. cansado e vai ir atrasando e sim, vai dormindo sim. mais tarde. Isso não é bom, né? Vira um uma negócio- rotina e a saúde depois, tanto a Acaba, mental cara. quanto a física, vai para o Não, espaço. tá louco. Tem dificuldade de achar profissionais, a gente ouve essa queixa, né? O Rafael sempre fala aqui que tá faltando profissional, tá faltando Sim. desenvolvedor, que vamos todo mundo trabalhar em tecnologia. Lá tem também essa dificuldade, tem vaga aberta, como é que tá lá? Tem bastante vaga aberta, a gente tem bastante procura do mercado para ir para a WK, isso é importante. A gente tem conseguido posicionar a empresa com uma marca empregadora forte. Que né? legal. Até por esses valores que a gente tem de cuidar das pessoas, que são muito verdadeiros lá dentro da WK, Aham. de respeito e realmente de bem-estar, Legal. né? Isso já é raiz da WK de muito antes de se falar sobre isso, né? Mas é um desafio, sim, muito grande, né? Porque a gente está concorrendo agora com o mundo inteiro. Sim, certeza. exatamente. Então, É o isso que eu profissional não precisa mais sair de onde ele está para trabalhar em outra empresa, digo. Muita no gente outro aqui lado do trabalhando mundo. e ganhando em dólar ou em euro, né? Com a Então, qualidade de vida que a gente tem aqui. A gente está num mercado tão competitivo quanto da conquista de novos clientes e fidelização desses clientes, também a conquista de novos profissionais e fidelização desses profissionais. São duas frentes que a gente tem que atuar com estratégias de captação, de retenção, de sucesso, para segurar esses dois lados aí da... E para isso, Legal. imagino que vocês tenham investido em RH, né? Também, né? Dentro da Bastante, empresa. bastante. Cada vez mais eu vejo as empresas se preocupando com isso, né? Com a Muito, relação muito. com o funcionário e aí um profissional de RH capacitado, alguém com experiência faz toda a diferença, né? É um RH descentralizado, né? Para que as lideranças que estão lá perto das pessoas no dia a dia saibam trabalhar a gestão de pessoas de uma maneira efetiva, né? Desenvolver as pessoas, uma cultura de proximidade, né? De propósito, de engajamento, de resultado, né? Pautado em bons indicadores, pautado em números, para mostrar para as pessoas os caminhos que elas têm que seguir para ajudar a empresa a alcançar os resultados delas e, sem sombra de dúvida, para que elas consigam se desenvolver profissionalmente, Claro. né? Então, isso eu acho que é o o ponto caminho. principal, hein? Márcio, tá falando assim, falando bastante de pessoas, eu fiquei até com curiosidade, né? A tua formação profissional, assim, né? Qual que foi a linha que tu estudou, assim? A acadêmica foi ciência da computação, aqui na FURB. Aí depois eu fiz uma FGV, uma especialização em marketing, depois mais uma especialização em gestão empresarial. Mas nenhuma delas voltada especificamente a pessoas. Tu aprendeu isso no dia a dia de trabalho mesmo, liderando e fazendo a gestão mesmo? Daí a gente acaba não contando os outros cursos, treinamentos e tudo que a gente faz. Até que são- internos, né? que talvez. são muitos, mas o que dá com certeza mais bagagem pra gente é o dia a dia, né? Dia. É o desafio com as Sim. pessoas no dia a dia, de ajudar elas a passarem pelo desafio delas, de desenvolverem, a entender, né? A necessidade de cada um. Acho que esse é o ponto Sim. importante, né? Da empatia, né? Entender a necessidade do outro, né? E ver de que maneira você pode ajudar a suprir aquela necessidade. Sim. Aproveitando, a gente falou que estás há 23 anos na empresa já, né? Me fala um pouquinho dessa carreira, porque começaste na empresa por onde? Como é que tu entraste na WK? Como é que foi essa contratação aí? Me conta um pouquinho A contratação foi bem legal. Estavas aonde antes? Eu estava na FURB, trabalhava lá no laboratório de informática, eu era, como é que chamava? Bolsista. Aham, Bolsista? sim. Bolsista da FURB. Aí eu recebi uma cartinha da WK para participar de um processo seletivo. Ué, como é que eles tinham o teu contato? Pela FURB, tem Pela um FURB, convênio com a provavelmente. FURB e Aham. tal. Legal. E aí tinha, nunca me esqueço, fui lá no auditório antigo da WK, que agora está na cobertura, antes era lá embaixo e tal. Tinha 80 pessoas lá no processo seletivo. Aham. E foram selecionadas 8, acho que foi. 6 E tu ou 8 estavas pessoas. entre esses. Aí eu comecei no suporte técnico, né? Atendimento a cliente. Estavas Naquela fazendo época, processamento de dados na naquela FURB, época o RP, o WK Radar, tinha só 2 módulos. Aí eu comecei no atendimento ao cliente e logo no início já da minha carreira lá, acho que um ano depois, o Werner Kesk, fundador da empresa,
lançou um desafio lá para mim, para mais uns colegas, de a gente implementar na WK as práticas de teste automatizado, né, que são robôs que simulam a ação do usuário. Certo. Aham. Aí a gente estudou aquilo, começou a implementar testes automatizados nos sistemas que existiam naquela ocasião, e eu ainda continuei no suporte, né? A gente Fazer as duas fazia coisas. as duas coisas, né? Claro. Tinha condições de fazer isso. E aí fui para começar a dar treinamento em cliente, consultoria de implantação. Aí comecei a fazer pré-venda também, demonstração do produto, Aham. ajudando a vender, a entender de negócio do cliente. Aí comecei a dar uns pitacos na área comercial. Olha, acho que a gente poderia seguir com uma ideia E a assim, empresa uma sempre foi te proposta dando assada. essa corda para poder crescer, assim. Aí é um ponto assim que eu sempre digo para todo mundo, cara, não espera te dar a oportunidade, né? Não Vai atrás. pergunta, É. não pergunta para alguém qual que é o teu caminho dentro da organização, né, cara? Aham. Constrói Faz o ele. teu caminho, Aham. né? Legal. E eu fui vendo sempre muitas oportunidades de melhorias em práticas, em processos, implementações de ideias. E lógico que fui tendo abertura, assim, claro, né, dos sócios, que na época eram os diretores, para colocar essas ideias em práticas. E aí fui caminhando pela área comercial, aí implantei a área de marketing, implantei a área de canais, então fui gestor de canais, fui Sim. gestor de marketing, fui consultor técnico de vendas, de implantação. E fui construindo essa carreira navegando por muitas áreas da empresa, né? Me envolvendo Menos com... desenvolvimento. Menos. Não chegou ao coração da coisa. Não cheguei a chegou. codar. Conhecia muito de produto, conheço ainda muito de produto, mas codar nunca codei. Nunca enfiei a cabeça lá dentro de código, não. É legal. Curioso. Ele falando essa parte, né? Eu dou um treinamento ali sobre liderança. Ele fala assim, ó. Antes de qualquer técnica, ferramenta, qualquer coisa, a primeira coisa que tu precisa fazer é ser interessado, né? É isso mais ou menos que tu falou. Se o cara não tem interesse pelo aquilo que tá fazendo, se ele não tem com interesse certeza. pela carreira, se ele não tem Vai ficar ali o interesse, tempo todo. então tu tem que ir para outro lugar, né? Então tu tinha interesse também naquilo que tu gostava, né? Sim, claro, Tu tinha claro. uma coisa assim que era tipo, aqui eu tô me sentindo bem. Porque se É. o cara não se sente bem, não vai fazer nada, né? Eu me desafiava o tempo inteiro, ainda me desafio, procuro me desafiar, né? Para que a gente tenha sempre um algo a mais a buscar e a entregar, né? De maneira consistente, para que os resultados venham também, né? Então, acho que isso é o que todo profissional deveria fazer, né? Pelo menos na minha humilde opinião, né? De sempre procurar algo a mais, né? De não se limitar ao seu aquário, né? Porque tem um mar de oportunidades ao redor Claro, desse aquário, né? Com certeza. Com certeza. Legal. Ô, Márcio, tu estás na diretoria há 4 ou 5 anos, pelo que tu falaste, né? Na diretoria de produto e mercado. 4 anos. 4 anos. Antes tu estavas com que cargo? Antes eu era gestor de canais. Eu era responsável pelo nosso relacionamento e as estratégias e ações com a nossa rede de canais, né? Que é Entendi. bastante forte, Brasil inteiro. Imagino, deve ser no Brasil inteiro, né? Naquela ocasião, a minha cadeira de gestão de canais também tinha, junto à gestão de marketing, a gestão comercial, né? Porque Meu Deus. naquele momento, canais era 100% da operação da WK. Entendi. Então, toda a nossa força comercial, de prospecção até o pós-venda, era exclusivamente feito por canais. Então, canais praticamente era o que a gente poderia chamar hoje a área de mercado inteira. Né? Marketing, vendas, implantação. Quando a gente fala em canais, a gente está falando de representantes da empresa em determinados locais do país, né? Mais Sim. ou menos isso, né? Sim, são Tu empresas. falaste que espalhadas pelo naquele mundo. momento era praticamente tudo canais. Hoje, Hoje a gente Como tem mais? hoje a gente tem uma operação de clientes diretos, Ah, tá. né? De atendimento direto ao cliente, de venda direta, como se fosse um canal da própria WK, né? entendi. Dentro da WK. E daí a gente já tem essas áreas bem mais estruturadas, né? Tem uma gestão voltada para cliente direto, outra voltada para marketing, outra voltada para canais. É que canal é para ser uma empresa que tá revendendo teu produto, Isso, né? é Então, um representante. é praticamente um representante, né? É um parceiro que prospecta, negocia, vende, implanta, Isso. suporta, faz pós-venda. Em resumo, essa Como é que linha faz tudo ao mesmo do tempo nosso... agora, né? Esse que é o problema. É, E aí não tem tempo de planejar, talvez, de participar, talvez, do planejamento da Sim. empresa e tudo mais, porque o cara está sobrecarregado. No Não, fim mas das contas, são né? empresas, né? Sim, são empresas. São empresas com times estruturados, Aham. né?
Entendi. E vocês, como é que vocês fazem hoje, por exemplo, uma empresa ser um canal, ou fazia no passado para ser um canal? Elas vinham interessadas, vocês trabalhavam um marketing para trazer essas empresas interessadas? Esse foi o negócio? Hoje a gente tem diferentes modalidades de canais, né? Uhum. Até alguns poucos anos atrás era esse formato que eu expliquei, né? O canal, Sim. uma empresa para fazer tudo, né? Da prospecção ao pós-vendas. Uhum. Hoje a gente tem canal voltado à venda, né? Que a gente chama de Finder, que pode se envolver até determinado nível da negociação. Uhum. Tem o canal de serviço, mais focado realmente na entrega, Na né? instalação, no treinamento e tudo mais. E tem canais que, assim como os atuais, fazem a venda, fazem a implantação, mas toda a parte administrativa e de suporte técnico que pode ser compartilhada por um centro de serviço, daí a gente está trazendo para dentro da WK. E daí essas empresas, para se tornarem canal WK hoje, já tem uma necessidade menor de investimento e de estrutura para se tornar um parceiro da WK. Entendi. Legal. Voltando ao teu cargo, né? Eu tenho essa curiosidade. Como é que tu encaraste essa ascensão de chefe, né? Chefe não, qual era o teu gestor, né? Gestor de canais, né? De gestor para diretor, né? Porque é muito mais responsabilidade, obviamente. Queria entender como é que a tua cabeça trabalhou isso, se é que já vinha trabalhando, se vocês já tinham trabalhando essa ascensão. Me fala um pouco como funcionário, como colaborador da WK, como é que é essa sensação de ascender para a direção da empresa? Sem dúvida, quando o convite veio formalmente, né? Foi um desafio bastante grande, mas a gente já vinha se preparando para isso, né? Como eu disse, a área de canais já permeava muitas operações. Então, eu já tinha pessoas no time e um conhecimento muito amplo dentro da WK e fora da WK com os nossos parceiros, né? E eu sempre me envolvi muito com a área de produto, mesmo estando na área de mercado lá em Canais, né? Por ter implantado esse produto muitas vezes, por conhecer profundamente o produto. Então... Não desenvolveu, mas trabalhou com ele em todas as outras fases. Foi dali que veio a oportunidade, né, de assumir a direção da parte de mercado, que contempla hoje o nosso marketing, canais, clientes diretos, a nossa área de conhecimento e atendimento ao cliente, e a parte de produto, que contempla produto e desenvolvimento, a parte de engenharia, né? Isso está dentro dessa diretoria que está comigo. Então, é um desafio enorme, mas a gente tem excelentes gestores lá dentro da WK, né, que nos apoiam e dão esse suporte para conseguir lidar com todas essas áreas, né? Claro. Mas sem dúvida sim, Pancho, assim, uma mudança grande no nível de responsabilidade, né, de entrega, de preocupações. Sim. Né? Quando você... Tem te deixado mais estressado, Márcio? Vem junto com a responsabilidade do estresse? Eu acho que às vezes sim. Eu acho que às vezes sim. E o futuro, Márcio? O que a WK está planejando aí para o futuro? Se é que é possível, como tu falaste, né? Os planejamentos circulares agora. As coisas vão se encurtando cada vez mais, né? Como é que vocês fazem esse planejamento e qual é o futuro que estás vendo para esse setor de ERP e de desenvolvimento de sistemas? Então, a gente vem numa transformação do produto muito grande, né? A gente está levando o produto para um outro patamar no nível de experiência para os nossos clientes, né? Então, tem muito disso aqui também na história? Tem bastante disso, né? A gente está transformando a camada de interface do nosso produto para, inclusive, tornar ele, né, mais responsivo à mobilidade, né? A maneiras de interações além das triviais que a gente vê hoje dentro dos produtos, né? Você estava falando aqui no início, aperta lá no sininho, porque deixa o sistema cuidar disso para você, lembrar, né, o que você tem que fazer. Para quê? Colocar isso isso é uma tecnologia de convocação ativa, que é quando o produto lhe lembra de algo, lhe informa algo, lhe produz ou faz algum alerta, alguma informação com algum alerta que pode dar algum insight, né? Então a gente vem caminhando muito por isso, que a gente entende que cada vez mais as pessoas vão querer uma experiência iFood dentro de um sistema complexo de ERP. Caramba, como é que funcionaria isso? O iFood é a forma de dizer, né? Porque a gente está ali no dia a dia interagindo com aplicativos
que são de muito fácil utilização. A gente Certo. não precisa de treinamento para aquilo, né? Que nos leva por uma jornada muito simples para alcançar um resultado que a gente tem que alcançar. Uhum. Então, essa reinvenção do RP que a gente tem feito tem vindo com esse propósito, né? Para levar para as pessoas que estão lá no dia a dia delas, lidando com tarefas complexas, Uhum. de gestão financeira, de compliance fiscal, de gestão de logística, de armazenagem, de estoque, de compras, né? Uhum. Mas que aquela jornada seja fluida e tão facilitada quanto se ela estivesse fazendo um pedido no iFood, por exemplo. Sim. Como é Sabe? importante isso, né? Como é importante a interface ser fácil, É. intuitiva e não dá muito trabalho para quem está usando, né? Sim, sim. Isso. E como é importante o usuário participar disso também. Não sei como é que Aham. vocês lidam com isso, né? Mas eu vi vários exemplos já de desenvolvedor, por exemplo, que quando vai na ponta, quando acompanha o usuário, ele percebe, meu Deus, um monte de coisa que ele podia Sim. melhorar. O usuário também não está muito ali, não vai reportar isso. Existe essa preocupação de vocês também? Muito, muito. Toda essa reinvenção que a gente tem feito no RP, que a gente iniciou faz 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, tem muito a ver com isso, né? Que a gente chama de cocriação, né? Aham. A gente pesquisa, a gente obtém ideias, Isso. vai com uma roda de clientes, valida essas ideias, capta outras ideias, prototipa, Isso. valida e aí começa a construir, né? Tem muito disso. A gente tem feito muito isso nessa nossa nova Tem uma profissão abordagem se chama. que a gente tem UX feito. e UI é a profissão Não, que com trabalha certeza, exatamente está com em ascensão, né? Porque a gente sabe, É UX na veia, né? exatamente, né? A gente sabe que um processo que é mal feito, que demora um pouco mais de tempo, poxa, isso acumulando ao longo do tempo, né? Quanto tempo a pessoa perdeu num processo que, né, poderia ser extinto no caso Sim, dele, sim, ou sim. poderia ser melhorado, agilizado o acesso, enfim. É bacana, eu gosto de ver essa história porque eu já ouvi vários casos. Eu lembro o pessoal da HBCs, numa época, me contando da necessidade que eles tiveram de ver com o entregador da bebida, né? Que eles Sim. faziam, agora é a Ambev Tech, né? E aí o desenvolvedor foi para lá e pensou, meu Deus, a gente tem que reformular tudo. Porque o entregador não se preocupava em reportar essa dificuldade para o chefe dele. Tipo, tá que me entregaram Virou esse normal, sistema. né? Me entregaram esse... Exatamente, virou normal. Tem um probleminha ali, tem um obstáculo. É normal tu superar esse obstáculo no dia a dia, porque já está diariamente. acostumado. Sim. Mas no final das contas a gente percebe que estava perdendo tempo, né? Sim. E tempo é dinheiro, não adianta, Sim. né? Querendo ou não, a gente tem que agilizar essas coisas. Como é importante esse aspecto, né? Acho muito bacana. Márcio, Sem vamos fazer umas perguntinhas para acabar essa história? Vamos lá, Bora vamos lá. fazer umas perguntinhas então. Qual foi a sua maior dificuldade ou uma péssima escolha? Na tua gestão É, e na tua tua carreira carreira. também, fica à vontade para... Dificuldade, eu acho que é conseguir, não é nem acompanhar, mas é estar minimamente por dentro, né, das inovações que Sim. acontecem mundo afora, dos impactos que essas inovações podem trazer para nós e para os nossos clientes, né, dada a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E isso não é só sobre questão de produto e a nossa entrega para o mercado, mas é sobre, de novo, a relação com as pessoas, Sim, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é um desafio grande que requer aprendizado contínuo, né? A gente nunca está pronto para algo, né? A gente, eu acho que sempre tem que se questionar se aquilo que a gente realmente está fazendo é o melhor caminho ou não é, né? Tem muita humildade para isso. E eu acho que isso é um grande desafio no dia a dia, né? Para lidar com tantas agendas, tantas inovações, tantos acontecimentos, né? E E tantas conseguir disso transformações, tudo ligar os pontos, né? E construir soluções boas para o teu Não negócio, ficar para as pra trás, pessoas né? que estão ali. A gente comentava esses dias até como os ciclos estão se tornando mais curtos, né? Antigamente um ciclo durava 10 anos, 20 anos para fazer uma grande mudança, Sim. a chegada da informática, depois a chegada da internet. Tu sabe de Ou tudo seja, o tempo todo, né? exatamente, tu estás Aham. acompanhando, tem como acompanhar. E Sim. hoje em dia, rapaz, não tem como. É. E até as gerações, né? O cara que está nascendo hoje, que está trabalhando, está entrando no mercado de trabalho hoje, vamos dizer, daqui a 5 anos, o que estiver entrando no mercado de trabalho daqui a 5 anos já vai estar numa outra condição. Completamente diferente. Numa outra condição completamente diferente, exatamente. Tanto de percepção de vida,
como de percepção de trabalho também, né? E é outra Tudo. história, né? O trabalho, como o trabalho vai mudar também, né? Tudo. Acho que a pandemia veio para acelerar, todo mundo sabe disso, a gente já falou 500 mil vezes, né? Que veio para acelerar um monte de coisa, mas essa questão da relação com o trabalho também, né? Mudou Todo mundo bastante. começou a pensar um pouco mais, né? Sim, sim. Trabalhando em casa e tudo mais, Sim, todo mundo pensa sim, mais. sem Bacana, dúvida. bacana. Legal, Vamos lá. agora um mentor ou uma pessoa, uma grande inspiração sua? Eu acho que, assim, inspiração a gente pode ter em vários momentos por pessoas diferentes, né? Exatamente. Aham. Tipo, inspiração dentro de casa, quando tu aprende com os teus pais a respeitar as pessoas, né? Ah, A ser um questionador sempre das coisas. Meu pai sempre dizia, ó, nunca leva dúvida para casa, pergunta. sim. Não tenha vergonha de perguntar, Uhum. né? Aham. Então isso eu acho que inspira, né? Dentro da empresa, né? As pessoas com que tu lida o dia a dia, que te provocam no bom sentido, te fazem pensar diferente, Uhum. te inspiram também a buscar algo mais, né? A buscar um caminho diferente. As lideranças com quem eu convivi muito tempo, né? Os sócios da WK, né? Que deram sempre oportunidade, né? A colocar os projetos em prática. Eu acho que trazem também muita inspiração, até pela história deles, Sim. né? Uhum. Vivida como empreendedores, né? Como investidores na época também continuam sendo, né? Uhum. Então acho que isso inspira muito. E claro que, né, assim, se a gente for pensar em alguma figura pública, um alto executivo aí de mercado, eu gosto muito das práticas adotadas pelo Steve Jobs, né? Eu acho que ele é um cara que, talvez muitos já falaram isso aqui, seja mais do mesmo, mas a maneira como ele fazia as coisas com simplicidade e ao mesmo tempo muito impactante, Sim. e não só em termos do produto em si, né, que ele criou dentro da Apple, Uhum. e as indústrias todas que ele revolucionou, Sim. né, da música, cinematográfica, Sim. de computadores e etc. Mas a maneira como ele lidava fazendo o link do produto com o mercado Uhum. de uma maneira arrojada, ousada, né? Uhum. Se a gente vê as apresentações do Steve Jobs, a gente vê o quanto ele era ousado e arrojado em falar sobre o produto dele versus dos concorrentes, inclusive, né? Se posicionando de uma maneira forte. Ele, eu acho que é um cara que traz muita inspiração, inclusive pelo processo que ele viveu dentro da Apple, né? Aham. Quando ele foi saído e saiu ao mesmo tempo. E depois E voltou. voltou pegando uma empresa que, segundo ele, teria mais 90 dias de vida se ele não tivesse voltado. Foi lá salvar a Apple. E né, foi do céu ao inferno verdade, algumas vezes. Verdade, verdade. Vários fatos. E assim também ele era visto por alguns, né, como um santo e como um demônio. Não. Com certeza, não tenha dúvida. Mas é normal, né? Acho que assim. um líder desse. É o dessa cara que amplitude, acho que deixou um Um grande legado legado, incrível, com grandiosíssimo certeza. legado. Acho que é Com certeza. uma inspiração aí para os empreendedores, para as lideranças. Assista, leia Steve Jobs, que vale a pena. muito Vale a bom. Eu tô lendo Muito agora, bom. inclusive. Ah, é sensacional. Nossa, sim, é Muito sensacional bom, mesmo. muito bom. Sabe por que ele pediu para fazer a biografia dele? Porque ele sabia que ele ia morrer. E ele queria que os filhos dele conhecessem quem ele era de verdade, Aham. devido a ele não ter tido tempo suficiente de estar junto Olha com os, só. os filhos durante a vida profissional Que dele. doído isso, hein? Caramba, imagina, O- tipo, eu não o dei livro dele atenção é- pros meus filhos. O livro dele é incrível. É incrível mesmo. Eu imagino. Se você fosse trabalhar numa área diferente, né? Eu sei que você já falou da tua formação, né? Mas vamos imaginar que, enfim, tu pode... Juntou um dinheirinho, Aham, vai pensou assim, não trabalhar- quero mais saber desse negócio não. Tchau É. pra vocês, largou a WK e vou empreender agora, vou ser É. empreendedor. trabalhar em alguma coisa diferente. O que você faria? Se tivesse que ser totalmente diferente Fora da da tecnologia. indústria que eu estou, É. talvez seria construção civil, Ah, é? Construção civil? ou És investidor? que daí não de- seria tão diferente assim, mas ou na área de marketing, comunicação. Uhum. Legal. E se agora tu voltasse no tempo, né? A gente colocou a DeLorean, né? É a DeLorean, né? Do Back to the Future. De volta pro futuro, né? Entrou lá no DeLorean e daí tu ia se ver agora com 19 anos. Estavas aonde com 19? Na FURB? Acho que estava na FURB. Daí o que tu falaria pra ti com 19 anos agora? Que conselho Nossa. tu darias pro Márcio de 19 anos?
Cara, Tavas na FURB, 19 tava anos. trabalhando na FURB ainda também, como bolsista, provavelmente. Sabe que eu não lembro? Deixa eu fazer umas continhas. Não, Não? não tava mais. na FURB. E eu acho que eu não tava nem no laboratório de informática ainda. Uhum. Eu acho que eu tava só como estudante mesmo. Curtindo a vida, então. E daí eu acho que eu diria para aquele rapaz lá de 19 anos, ó, estuda bastante. Tu acha que faltou um pouquinho do Estuda estudo? bastante. Eu tenho Não, essa... eu fui bem na minha faculdade. Eu terminei no tempo regular, junto com 4 ou 6 pessoas só e tal. Mas, de repente, poderia ter capilarizado um pouquinho mais os estudos, que naquela época a gente tá mais focado em Sim, com certeza. tirar a nota boa na prova e Exato. deu, né? Não pensa no futuro E- tanto, né? Na carreira, enfim. E eu acho que mais nessa linha, ó, estuda bastante aí para seguir a vida dentro daquilo que o teu coração mandar, né? Sem muita pressão daqui ou acolá. Mas foi praticamente o que eu fiz. Aham. Não sei se teria um Mas conselho estudo demais muito nunca, diferente. estudo nunca é demais, É, eu digo, estudar né? Acho nunca que é se demais. tem É, tempo, estudar. né, disposição Sim, e tudo mais, sim. é importante a pessoa ficar atualizada Sim, também, né? sim, É sim. muito importante. Eu tenho essa sensação de que eu podia ter estudado mais também, sempre falo isso. E, enfim, nunca é tarde, né, para recuperar todo o tempo Sim. perdido também, mas vamos Não, ver. É, nunca é. Então tá, Márcio, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui, pelo convite, por contar essa história para todo mundo. De novo, né, WK é uma referência aqui, é bacana te ter aqui, porque de fato, né, demorou, né, 180 e quantos programas, 180 e tantos, só agora a WK veio falar horas, bolas. A gente Antes acabou... tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, exatamente. Obrigado então mais uma vez. Muito Obrigado, bem. Guilherme, Obrigado. também, Opa. por substituir exemplarmente Dom Rafael Lisonjeado. Silva. Ah, não. Eu que agradeço a oportunidade, a todos os ouvintes, a vocês aqui. Bora lá, Bora lá. vamos seguir aí a jornada. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você Valeu. também. Não se esqueça, siga Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, @podcastATDQN. Segue lá. Um grande abraço e até mais. A rede social deles. Então posso pedir, né? Pode. Posso pedir. Rede social da WK, qual é? WK é @WK Sistemas. E o teu pessoal? E o meu é M Tomelin. M. Tomelin. Vai me Oh, que achar fácil, em todas né? elas. Coisa boa. De Márcio Tomelin, M Tomelin. O teu provavelmente então foi as primeiras contas do Instagram, né? M. Acho que Tomelin, foi. pra não ter M underline Tomelin ou M, né? M Tomelin. E o teu, Guilherme? É @proeinfo e @Guilherme Tomil _GT. Beleza, @Pancho com BR. Siga lá também e nos vemos na próxima entrevista. Um grande abraço e até mais. Valeu, gente. Até mais. Valeu.